para ouvir uma palavra em nome de Jesus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 22, ou capítulo 2, versículo 24. Gênesis 2, 24. Se você achou, acompanhe na sua Bíblia. Se não, olha aqui para o telão que você vai ver a palavra. Apenas um versículo diz assim, vamos ler todos juntos, Por isso deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Só a igreja. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Amém e amém. Coloque a mão no seu coração, querido. Vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe nesse momento. Pai, nós abrimos o nosso coração nessa noite para que o Senhor possa falar ao nosso coração. Cremos que é uma semente preciosa que sai dos teus lábios. Por isso eu te peço nessa noite que a tua graça esteja sobre nós, que a tua chuva esteja sobre a terra do nosso coração, e que quando essa semente cair no nosso coração, possamos entender que é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor que foi implantada em nosso interior, e essa vontade, Senhor, vai se cumprir e vai abençoar a nossa vida. Que essa semente, Senhor, encontre lugar especial no coração de cada homem, de cada mulher, de cada mãe, de cada pai, de cada filho, de cada filha, Senhor, de cada membro da família, para que o Senhor possa tratar aquilo que está no seu coração, para ministrar aos nossos corações, Senhor. Graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor tem sido fiel. Fica conosco agora, abençoa a nossa vida, em nome de Jesus. E quem crê, diga glória a Deus, queridos. Você pode se assentar, meu amado, por favor. Glória a Deus. Queridos, há muitas coisas que a gente pode falar sobre família, mas eu queria trazer bem no princípio aquilo que Deus estabeleceu no primeiro casal. No primeiro casal de ser humano, o Senhor estabeleceu essa união e deu o nome de casamento, querido. E tudo, querido, começa no casamento. Coloca aí para mim, João, por favor. Repita comigo. Tudo começa no casamento. As bênçãos, os problemas, amém, meus amados? Tudo começa no casamento. Coisa que você nunca pensou em ter na sua vida, você com certeza terá no seu casamento. Mas o casamento é algo que Deus estabeleceu. E a gente está vendo aqui que não é Adão que está falando, não é outro ser que está falando, não é o diabo que está falando, não é alguém de fora, não é uma árvore, não é a serpente, é o próprio Deus que está dizendo. Portanto, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, vai se unir à sua esposa, e eles dois se tornarão uma só carne. E se Deus estabeleceu isso, querido, quem somos nós para mudar decretos, juízos, os propósitos de Deus para a nossa vida? Aquilo que Deus estabeleceu para nós no casamento está aqui dentro desse único versículo. Nós vamos analisar cada palavra desse versículo, nós vamos analisar cada situação que o Senhor falou aqui e aplicar isso na nossa vida. Porque, querido, preste atenção, tudo que nós precisamos entender para a base da nossa família começa no casamento. Nós precisamos entender que, olha, pastor, mas eu não sou casado ainda, mas você vive de um contexto de alguém que casou, você é filho de um homem e de uma mulher, você viveu, você foi gerado no seio de uma família, então você faz parte você é fruto de um relacionamento dentro de um casamento. E a Bíblia, querido, diz que começou assim, que Deus estabeleceu assim, e nós precisamos voltar a entender quais são os propósitos de Deus para o casamento. Quem sabe, querido, você está aí casado há 10 anos, 15 anos, ou 18, como eu e minha esposa, ou mais anos que você está casado, mas você precisa voltar às bases, porque a base daquilo que Deus tratou para o casamento está aqui. E quem sabe algumas coisas no seu casamento estão meio desorganizadas, porque as bases foram mudadas, algumas coisas não estão conforme o Senhor determinou para a nossa vida. E aí, meus amados, eu quero analisar, para que a gente possa entender, querido, o que Deus pensa das nossas atitudes em relação ao casamento. E Deus falou assim: por isso deixará o homem pai e mãe, e vai se unir à sua esposa, tornar-se-ão os dois uma só carne. Querido, preste atenção.
A primeira coisa que a gente vê aqui, repita comigo, por isso deixará. Deixará. Deixará, querido, fala de um processo de transição. Fala de um processo que todos nós temos e já vivemos. Você, querido, com certeza que quando é casado, ou se já foi, é viúvo, mas você teve que passar por esse momento de transição. É um passo novo na sua vida. Casamento é algo novo. Diga glória a Deus, você está entendendo isso, querido? É novo, mas é algo que Deus estabeleceu para nós. Deus não simplesmente botou, Adão e Eva e deixou ali, para as futuras gerações e simplesmente vão viver do jeito que vocês querem. Não. É um momento de transição onde nós deixamos a uma velha vida, uma estrutura que nós carregamos, que fomos gerados nela dentro da nossa casa, para viver um novo tempo. Então, casamento, querido, é um tempo de transição que todos nós precisamos passar. O problema é que muitos não entendem isso e não querem se desvincular de algumas coisas que são necessárias. Todo momento de transição é momento de abrir mão de alguma coisa, amém, meus amados? Nós abrimos mão de certas coisas. Eu brinco aqui, mas isso foi um fato verdadeiro. No dia do meu casamento, assim que eu acabei de casar e estava lá, recebendo os cumprimentos, minha mãe, virou para a Valéria e disse assim: você está roubando o meu ouro. Olha como é que é bom isso. Você está roubando o meu ouro. E a Valéria: que isso, tia? Você está ganhando uma filha. Não foi assim que você falou, Valéria? Você está ganhando uma filha. É difícil a gente viver, tanto nós como os pais, viver esse momento de transição, Eu espero que meu sogro não veja esse DVD, mas ele chorou demais. Homem todo sisudo, todo, carecão, costeletão, todo militar, aquela coisa toda, mas chorou. E eu sei que quando isso acontecer comigo e com os meus filhos, Valéria vai chorar muito, amém, meus amados? A Nélia vai chorar muito, eu não, brincadeira, eu vou também. Mas a gente precisa aceitar, meus amados, que é um momento de transição. E se eu não viver isso, querido, eu vou entrar num novo tempo ainda preso lá atrás. Todo momento de transição é um tempo de deixar coisas para trás. Diga glória a Deus, meus amados. Eu sei que a gente leva muita coisa do casamento, da nossa criação para dentro do casamento, sim, mas tem coisas que têm que ser deixadas para trás. Tem que se deixar. Por quê? Porque nós estamos mudando, nós estamos crescendo, é um novo tempo, são novos horizontes. E se a gente não entender isso, querido, já começa a complicar o casamento. Olha, Deus não disse: olha, vocês vão vir com seus pais e suas mães para dentro do casamento, vocês vão vir com toda a sua parentela para dentro do casamento. Não, deixará transição. Se você está pensando em casar, cadê o Lídio? O Lídio está ali. Lídio, tem que... recebe isso aí em nome de Jesus. Você vai ter que deixar, querido. Vai ter que deixar algumas coisas. E é difícil, querido, o outro lado também entender, a família entender. É difícil quando a gente se posiciona como casado, e a família acha que a gente ainda é solteiro, ainda acha que a gente está ali, sabe, vivendo, e que temos que, enfim, são essas situações que a gente precisa ajustar. Todos nós, querido, eu quero lembrar a você que entrou no casamento, você teve que deixar algo. Quem concorda comigo, diga glória a Deus, querido. Então, aprenda isso. Não volte mais. Entenda o que eu vou dizer, querido. Não estou falando para você romper com pai, com mãe, nunca mais olhar, nada disso. Mas tem coisas na nossa vida de solteiro que nós já transicionamos e que não devemos mais viver. Por quê? Porque nós amadurecemos, estamos vivendo um novo tempo. O casamento é um novo tempo para a vida de um homem e um novo tempo para a vida da mulher. Diga glória a Deus por isso, querido. Por isso eu quero declarar sobre o seu casamento, que se isso não aconteceu, que você viva esse novo tempo de Deus para o seu casamento a partir desse domingo. Diga amém, você que recebe, querido. Amém? Então, diga assim: deixará. É transição, querido. Se você está com seu esposo lá, diz assim: a gente já transicionou. Diga para ele: a gente já transicionou. Por quê? Porque o texto diz: deixará o homem. Repita comigo: o homem. Os homens digam: o homem. Ou seja, maturidade. Querido, preste atenção. Eu não lembro qual foi dos casamentos que eu falei, não sei se foi do João, ou da Bárbara, do Chico, ou da Rosane, mas eu lembro que eu falei: olha, vocês cresceram.
Vocês já não são mais meninos. Vocês estão vivendo um tempo de maturidade. Qual o seu, João? Foi do João. Foi um tempo que eu disse, olha, o casamento é para pessoas maduras que assumem responsabilidades. Então nós, homens, entenda isso, querido, que nós vamos para o casamento porque já adquirimos um nível de maturidade. Casamento, querido, precisa de maturidade. Diga glória a Deus, homens. Precisa de maturidade. O problema, querido, é que muitos vão para o casamento com a mentalidade de solteiro, com as imaturidades da vida, com as mesmas coisas que viviam, não entendem que transicionaram e vão com as mesmas bagagens, com as mesmas coisas para dentro de um casamento que exige responsabilidade, que exige maturidade. E aí que muitas coisas complicam. Por quê? Porque quando chega no momento de exercer a sua maturidade, o homem está brincando, não tem responsabilidade com a casa, não tem responsabilidade com a mulher, não tem responsabilidade com as contas da casa, não tem responsabilidade com nada. Ou seja, ainda é um menino, mas é um menino colocado num ambiente de maturidade, de crescimento, querido. Casamento é crescimento. Diga glória a Deus, meu amado, por isso. Amém, meus amados? Você precisa entender isso. A gente transiciona para melhor, para crescer. Eu não sei com quantos anos você casou, mas eu casei com 27 anos. E foi um tempo que eu já estava ali, amadurecido, já trabalhava, já sabia o que queria, né? Desde o primeiro ano que a gente começou a namorar e noivamos, já tínhamos as coisas para casar, esperamos um tempo, foram 4 anos entre namoro, noivado até casar. Foi um tempo que a gente foi amadurecendo a nossa vida, mas eu já sabia, por quê? Porque eu tinha atingido um grau de maturidade, não só secularmente, mas também em Deus. Então, casamento, querido, é uma atitude de um homem maduro. Amém, homens? Então, você, homem, não pode mais viver e deixar a imaturidade lá atrás da sua adolescência, da sua infância, ser uma marca na sua vida. Por quê? Porque essa nossa maturidade vai gerar segurança na nossa esposa. Digam glória a Deus, mulheres. Mulheres, digam glória a Deus. Então, quantas mulheres desejam um homem maduro do seu lado? Digam glória a Deus, querido. Pronto. Então, você que tem o seu esposo, com certeza, mulher, você olha para ele e diz assim, olha, eu me sinto segura, porque eu estou do lado de um homem maduro. Eu sei, não importa a idade, porque maturidade tem muito a ver com a idade não, é mais interiormente. A gente cresce com isso. A vida vai nos amadurecendo. Mas Deus falou, olha, deixará o homem. Ou seja, você vai sair da sua casa, vai transicionar quando você já estiver como um homem formado. Não só fisicamente, mas também no coração, no caráter, sabe? Dentro de você. Deus, querido, não usa imaturos. Deus nos leva a viver esse tempo de novidade, de transição, mas para que a gente amadureça e chegue lá também de um nível de maturidade. Claro que ninguém vai 100% maduro, a gente vai aprendendo. O casamento é um processo de aprendizado diário. Mas eu quero que você entenda isso. O homem tem que entrar maduro no casamento. Glória a Deus, meus amados. Pronto. A outra coisa que a gente fala nesse versículo é deixará o homem, seu pai e sua mãe. Todos nós, queridos, temos um referencial, precisamos ter um referencial de família. E levar esse relacionamento, esse referencial de família para o nosso casamento. Eu lembro, querido, que algumas situações que eu via meu pai e minha mãe passar, eu ainda era muito garoto, mas eu dizia, eu não quero passar por isso. Sem saber com quem eu ia casar, eu dizia assim, o dia que eu casar, eu não vou fazer isso com a minha esposa. Menino, 12, 13 anos, porque existia um referencial, existia algo. Todo mundo tem um referencial de família completa, não perfeita, mas completa, de pai, de mãe, algum referencial de masculinidade, de maternidade, de paternidade. Mas eu quero que você entenda, nós levamos isso para dentro do casamento. E eu quero que você entenda, se os referenciais de família foram ruins, é a oportunidade que você tem de resolver dentro do seu novo casamento. Amém, meus amados? Você precisa trazer isso para dentro. Todos nós, quando entramos, temos, olha, o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia isso. Assim de bom, querido, faça, aplique.
Faça isso da melhor forma. Veja o exemplo, como seu pai trata a sua mãe, como a sua mãe trata o seu pai, como você foi tratado, os referenciais da sua família. A gente precisa levar isso, não levar a família, não levar velhos hábitos, mas o referencial a gente precisa. Por quê? Porque isso é importante. Deus mostra isso, deixará o homem seu pai e sua mãe. Por que Deus está falando isso? Porque nós um dia seríamos pais e mães, e também vamos ter que fazer isso, e temos responsabilidade com os filhos, com os nossos netos, e de gerar neles esse referencial de família bendita no Senhor. Glória a Deus, queridos. Então você tem uma responsabilidade. Você que vai casar, entenda isso. Veja os referenciais da sua família, pegue o de melhor que ela tem, aplique no seu casamento, mas preste atenção. Nós que já somos famílias, nós temos responsabilidade com as gerações futuras. E que tipo de referencial de família nós estamos sendo para o nosso filho, para os nossos filhos? Como o seu filho lhe vê, homem? Como a sua filha lhe vê, mulher? Como a sua filha lhe vê, homem? Como o seu filho lhe vê, mulher? Como os nossos filhos estão olhando para nós? E que tipo de bagagem, que tipo, de exemplo nós estamos gerando no coração dos nossos filhos? Por quê? Porque lá na frente ele também vai nos deixar. Isso é o ciclo natural da vida. E vão levar o quê como referencial da nossa vida? Deus está tratando aqui com o primeiro casal, mas Ele está mostrando isso para nós hoje, que nós também um dia deixamos os nossos pais amadurecidos, transicionamos, é um tempo de transição, é um tempo de maturidade para nós, é um tempo da gente pegar os referenciais, mas também de assumir novas responsabilidades, de ser referencial na vida dos nossos filhos. Se você tem, glória a Deus. Se você não tem, com certeza o Senhor há de abençoar a sua vida, mas entenda isso. Deus no casamento, querido, o nosso casamento também é um ambiente de responsabilidade. Glória a Deus, queridos. Nós temos essa responsabilidade. E eu pergunto a você, que tipo de referencial de família hoje, nossa família, dentro da igreja, estamos sendo para dentro da nossa própria casa hoje? Que tipo de referencial, homens, você está sendo para o seu filho? Como nós estamos tratando os nossos filhos? Nós estamos vivendo um discipulado, temos conversado com ele, temos saído, temos, nos importado, temos feito isso. Eu sei que algumas coisas também têm falhado, não sou perfeito, mas estamos procurando, melhorar isso, temos procurado viver isso. O problema é quando deixa-se normal. Tudo está acontecendo e nada, a gente não faz nada. Querido, nós somos responsáveis para gerar um referencial na vida dos nossos filhos. Diga glória a Deus por isso, querido. Então, aprenda isso. Família é um ambiente de responsabilidade. Diga comigo, família é um ambiente de responsabilidade com a geração futura, querido. Amém? Deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e se unirá. Nova família. Entenda isso. Querido, nós casamos e geramos uma nova família. Uma nova família, não é uma velha família. É uma nova família que precisa ser estabelecida em bases firmes, baseado nas nossas convicções em Deus. Nós estamos falando para famílias cristãs, famílias de dentro da igreja. Querido, a sua família é uma nova família gerada para viver um novo tempo. Quantas famílias, quantos homens, quantas mulheres trazem o peso, de situações negativas para dentro da sua família e vivem um ciclo repetitivo dia após dia, ano após ano. Por quê? Porque não entenderam que eles formaram uma nova família e querem viver dos mesmos hábitos, das mesmas situações. Quando nós falamos de olhar para o nosso pai, para a nossa mãe como referencial, é para que a gente olhe para eles e aplique no nosso coração aquilo. Se de ruim a gente não faz, mas se de bom faz. Mas o problema é que a gente olha num contexto geral e quer moldar a nossa família dos mesmos jeitos, nos mesmos horários, do mesmo jeitinho, tudo do mesmo jeitinho como nós vivemos. Isso precisa mudar. A família, querida, a nova família é algo novo. E nós precisamos viver entender que Deus, quando gera algo novo, Ele tem coisas novas para esse lugar. Diga glória a Deus, meu amado, por isso. Então,
Viva esse novo. Aproveite o melhor de Deus na sua nova família. Ah, pastor, mas eu me converti agora, eu não me casei recente, amém. Mas isso não quer dizer que Deus não tem algo novo para a sua família, não tem algo novo para o seu relacionamento. Abandone os velhos hábitos. Ah, é tradição da minha família, todo mundo acontece isso. Querido, se a sua família foi gerada em Deus, se você tem o Senhor na sua vida, eis que tudo se fez novo, inclusive a sua família. Amém, meus amados? Deus tem novos sonhos. Quebre com algumas coisas que estão pesando lá atrás, velhos hábitos, velhas tradições, coisas que não deram certo, coisas que estão aí trazendo peso, coisas que estão gerando conflitos. Ah, o homem vem com a minha família é assim. Ah, todo mundo come com o garfo lá direito, a mulher não, todo mundo come com o garfo lá esquerdo. E aí começa, não, mas isso é tradição da minha família, isso é tradição da minha família. Não, querido, a gente tem que pegar isso e trazer um equilíbrio. Mas não fazer isso de um fator de divisão, de contenda. Traga o novo de Deus para a sua família. Quem sabe você está precisando disso. Quem sabe você está precisando entender que quando você se une à sua esposa, Deus traz um novo ambiente, um novo relacionamento, novas experiências, coisas novas nele. Era o que Deus estava dizendo para Adão. Vocês vão se unir. Você era o homem, você era a mulher. Eu estou unindo vocês para que vocês formem uma nova família, não indivíduos. A Bíblia fala, querido, no livro de 1 Coríntios, que o amor, ele não busca os seus próprios interesses. Eu costumo falar isso em casamento, por quê? Porque o problema hoje de muitas famílias não viverem o novo de Deus é que entram no casamento com a mentalidade antiga. O homem entra com a mentalidade solteiro, a mulher entra com a mentalidade solteira. Não entendem mais isso, não é mais se está unindo, tudo é em comum. Diga glória a Deus, meus amados. Tudo é em comum. Então não existe o meu salário e o meu salário. Não existe as minhas coisas e as suas coisas. Passa a existir as nossas. Diga glória a Deus, você está entendendo isso? Porque isso é um fator de proteção, querido. Quando eu entro com individualismo, buscando os meus próprios interesses no casamento, eu não estou vivendo a plenitude de Deus. Eu estou vivendo a minha velha vida, os meus velhos hábitos. Eu estou vivendo a minha vida, não quero viver. Eu fui chamado, querido, para fazer a minha esposa feliz. Diga glória a Deus, mulheres. Homens, diga, eu nasci para fazer a minha esposa feliz. Diga para ela, se você está do lado da sua esposa, diga, eu nasci para fazer você feliz. Ou seja, você é responsabilidade minha. Mulheres, digam, homens. Digam, mulheres, homens. Você é responsabilidade minha. E não é bom, querido, se sentir protegido. Não é bom quando a gente entra num ambiente novo e a gente se sente protegido. É isso que Deus está dizendo. Você se unirá, você não se separará. Você vai ter que se fundir com a sua esposa, querido. Você vai ter que ter tudo em comum. Você vai ter que gostar da gororoba dela. Diga glória a Deus, meus amados. Você vai ter que comer a comida dela. Você vai ter que, não adianta. Graças a Deus a minha cozinha bem. Glória a Deus, querido. E é por isso que eu engordei mais de 30 quilos em 18 anos. Só, aleluia, João, você engordou 50 em 2 meses. Rosane está mal de ver. Mas, querido, quando o Senhor fala em unir, Ele não está falando em deixar dentro do mesmo ambiente. Simplesmente não, é tudo em comum. É muito ruim, querido, quando um homem, sabe, a mulher não sabe nada da vida do seu marido, o homem não sabe nada da vida da sua esposa. É tudo, sabe? Eu conheço uma pessoa, ela não vai ver não, é minha irmã. Minha irmã um dia chegou para mim e falou assim, olha, a gente morava no Rio, ela falou assim para mim, o Robson está me devendo um dinheiro. O Robson é o marido dela. Eu falei, como assim? Teu marido está te devendo dinheiro? Ele pegou o dinheiro emprestado comigo e não me pagou ainda. Eu falei, como assim? Não existe isso, meus amados. É nosso, amém, homens? Glória a Deus, é nosso. Porque, querido, se nós fomos chamados para nos unir, isso, querido, significa que também tudo que pertence à nossa esposa, de bom, Deus também insere na nossa vida. Diga glória a Deus por isso, meu amado. Então, é um fator de proteção. Eu não posso, querido, entrar, olhar para isso. Esse é o grande problema. Quando o Senhor está aplicando aqui, vocês vão se unir, é uma nova família. Não adianta.
Não, olha, nós vamos estar aqui. Eu fiz um casamento no Rio uma vez, que esse casamento infelizmente não durou um ano, porque se casaram e o rapaz deixava a mulher em casa todo final de tarde e ia para a casa da mamãe. Domingo ele não almoçava com a esposa em casa, ele almoçava com a mamãe. Ele deixava domingo o futebol, deixava a esposa de manhã, o futebol dele 6 horas da manhã, voltava para casa e ia para a casa da mamãe. Não durou um ano esse casamento. Por quê? Porque a menina disse para mim: pastor, ele casou com a mãe dele, ele não casou comigo, porque ele ama mais a mãe dele do que me ama. Ele, sabe, não entendeu o que é ainda. Ele não amadureceu, ele não entendeu que ele transicionou. O referencial de família dele é a mãe dele. Então o ídolo dele, tudo que é a mãe. Então, querido, não adianta isso. Quando a gente se une para valer. Diga glória a Deus, meus amados. Diga para sua esposa assim: é tudo em comum. Diga para ela: querida, é tudo em comum. Agora o homem, diga para sua esposa: querida, é tudo em comum. Então Deus nos uniu para sermos um no Senhor, querido. Aí o texto diz: o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Homem, diga assim: a sua mulher. Homem, digam: a sua mulher. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Querido, você é uma pessoa madura e eu vou abençoar você com um complemento, com algo que vai completar na sua vida. Diga glória a Deus, mulheres. Glória a Deus, queridos. Vocês são aquilo que faltava na nossa vida. Vocês são um complemento. Não dá, sabe, para viver. Tem coisas que eu falo, a gente sabe disso. Tem coisas que eu não consigo fazer sem a minha esposa. Ela briga muito comigo, parece que eu tomo um chicletinho com ela. Eu falo: não dá, não consigo fazer. Tem coisas que ela sabe que eu não sei, tem coisas que eu sei que ela não sabe. Ou seja, Deus uniu duas pessoas diferentes, de mundos diferentes, mas que hoje em Deus se completam, querido. Por quê? Porque verdadeiramente nós nos unimos. A mulher, querido, não é, quando se fala em submissão, não é estar debaixo, é estar do lado. Diga glória a Deus, mulheres. Diga: eu estou debaixo de uma missão, do lado do meu marido. Por quê? Porque quando a palavra diz: mulheres, sejam submissas, estejam debaixo da mesma missão, andem do lado do seu marido, completem a vida dele. Querido, homens, nós precisamos valorizar isso. Nós precisamos, querido, viver isso, valorizar esse complemento que Deus deu. A Bíblia fala assim: não é bom que o homem viva só, vou fazer para ele uma auxiliadora. Não veja a sua esposa, querido, como uma concorrente. Não veja a sua esposa como um adversário. Se una. Se há um problema, todo casamento passa por problema. Ninguém está livre disso. Todos nós. Mas eu ouvi uma frase que diz assim: não una, sabe, não se una ao seu problema contra o seu cônjuge. Una-se ao seu cônjuge contra o problema. Por quê? Porque é melhor, quando o Senhor fala, é melhor serem dois do que um. Por quê? Porque se um cair, o outro levanta. Se o outro sentir frio, os dois se aquecem. É assim. Então nós nos complementamos. Olha, vai se unir a sua mulher. Deus não está dando uma visão machista, mas Ele está falando dessa unidade entre os dois. É uma via de mão dupla. E aí a mulher também tem que amadurecer, ela tem que deixar casa de pai e mãe, ela tem que, sabe, se unir e entender que ela está vivendo uma nova família, algo novo. E ela vai se unir ao seu marido, que também é um complemento, querido. É o auxiliador, é o provedor, é o porto seguro, cada um dentro da sua função, fazendo essa nova família viver a bênção da plenitude de Deus. Diga glória a Deus por isso, querido. Então nós temos um modelo de casamento, porque tudo começa aqui. As famílias que vão ser geradas, a minha família começou, hoje eu tenho uma família com 2 filhos, esposa, mas começou lá atrás. Há 18 anos, quando eu me uni, quando eu passei por esse processo de deixar a casa de pai, de mãe, de amadurecer, me unir a minha esposa, viver, sabe, uma nova família. E hoje nós temos uma nova família. Pai, mãe e 2 filhos. E nós estamos unidos, temos os nossos problemas, como todo mundo tem. Não existe casal perfeito, todos nós temos problema, mas
Deus tem nos dado graça de superar isso com a bênção dele, de entender isso. Há momentos, querido, que fica complicado, há momentos que a situação financeira aperta, há momentos que as crises vêm, todos nós passamos por isso. Você pode ter 1 ano de casado ou 50, todos nós passamos por crise. Mas se estamos juntos, é porque até aqui o Senhor sustentou a nossa união. Dê glória a Deus bem forte por isso, querido. O Senhor sustentou e tem sustentado. Quantas histórias a gente conhece de pessoas que viveram um tempo ruim, mas hoje estão lá, se completando. Então, querido, homens, quando você olhar para sua mulher, e se tiver um problema, olhe para ela como um complemento. Mulheres, olhem para os homens, para nós homens, como um complemento, como algo que Deus trouxe para completar as vidas. E assim Deus traz felicidade, Deus traz equilíbrio, Deus traz plenitude, Deus traz a bênção dele para um casamento, querido. Nós vamos ver coisas muito tremendas sobre a nossa família, mas se nós não entendermos esse princípio aqui, que a primeira família começou aqui no Éden, quando o Senhor disse: vocês vão ter que deixar pai e mãe, vocês vão ter que se unir, vocês vão ter que amadurecer, vocês vão ter que transicionar, vocês vão ter que trazer referenciais bons para o seu casamento, e também vão ter que ser um referencial bom para as próximas gerações que foram geradas de vocês. Vocês vão viver uma nova família, vocês vão se completar, e vocês serão. O texto diz ali: deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá a sua mulher, e serão, os dois juntos. Amém, meus amados? Serão está apontando para o futuro, um futuro a ser construído. Querido, preste atenção: casamento é um processo de aprendizado constante. Repita comigo: casamento é um processo de aprendizado constante. Não adianta, querido. É uma obra que vai demorar muito. É uma obra que na verdade não acaba. Porque tem gente aí com 50 anos de casado, 60 anos de casado, e fala assim: eu não consigo ainda entender algumas coisas. Nós estamos juntos, né, de casado, namorados há mais de 23 anos, vai fazer agora em setembro. Tem coisas que a gente ainda se surpreende, para bom e para ruim. Nós nos completamos, sim, a minha esposa, mas preste atenção. Nós estamos aprendendo, é um processo de aprendizado, cada dia, o tempo vai passando, a gente vai vendo uma nova visão, a gente vai vendo coisas, percebendo coisas que até então a gente não percebia. O problema é que quando chega nesse futuro lá na frente, fala assim: eu não esperava que fosse assim. Não imaginei que meu casamento fosse assim. Querido, preste atenção, vá com expectativas verdadeiras para o casamento. Gere expectativas verdadeiras no seu casamento. O seu marido não é perfeito, a sua mulher não é perfeita, nós temos problemas, nós temos uma bagagem que trazemos, nós temos traumas, nós temos defeitos, nós temos virtudes, nós temos qualidades. Tudo isso é uma grande mistura que nós, no decorrer do tempo, nessa nova família, vamos nos ajustando. Então não é depois que você diz sim, dá um beijo na noiva, acabou a lua de mel, tudo está perfeito. Não, é um futuro, e serão, o texto está dizendo, é lá na frente. É um processo que nós temos que passar. Então, querido, a cada dia, a cada ano de união, nós estamos, aperfeiçoando o nosso amor, o nosso respeito, o nosso carinho, a nossa visão de como ela é, de como ele é. Então aprenda isso. Quando ele diz: deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher, e serão, está falando dos dois, é uma via de mão dupla. O Senhor está dizendo: vocês vão ter que aprender um com o outro, vocês vão ter que olhar para o futuro também. A vida, o casamento não é só agora, nós temos que projetar o nosso futuro. O que semeamos hoje no nosso casamento, vamos colher lá no futuro. E aí eu faço essa pergunta: o que você tem semeado hoje no seu casamento? Qual é a visão do seu casamento para daqui a 5, 10, 15, 20 anos? Como você vê essa união entre você e o seu marido? Como você vê você e a sua esposa daqui a 20 anos? Se nenhum dos dois partir, se o Senhor não voltar, como será a vida de vocês? A gente precisa pensar nisso. Mas o nosso futuro será abençoado se plantarmos coisas boas hoje. Diga amém, meu amado, por isso. Então você, diga para a sua esposa assim: meu querido e minha querida, eu quero semear coisas boas na sua vida. Amém, meus amados? Então semeie hoje, porque seu futuro, querido, vai depender da sua semeadura agora. O que você tem semeado na vida dos seus filhos? O que você tem semeado na vida da sua esposa? O que você tem semeado na vida do seu esposo?
A gente, querido, só colhe o que planta. Quem sabe você está hoje gerando expectativas no seu cônjuge e coisas que você não plantou, coisas que você não regou, coisas que você não preparou. E hoje, quem sabe você está assim, está complicado porque não é o casamento, o meu casamento não está como eu quero. Mas, querido, como você preparou o seu casamento? Como você preparou para você estar hoje, no ano de 2016? Você casou há 2 anos atrás, 10 anos atrás, 18, 20, não importa. Como você se preparou para chegar hoje? Ou seja, queridos, Deus está dizendo, vocês serão aquilo que vocês plantarem. Vocês serão aquilo que vocês começarem a planejar juntos. Eu gosto de ver como pessoas que hoje já têm a sua vida planejada, tem coisas da sua vida que já estão aí anotadas, e Deus vai abençoando, Deus vai trazendo. Mas, querido, se hoje você não é aquilo que você sonhava, comece a projetar hoje o seu próximo ano, o seu próximo mês. Comece a projetar o seu casamento, olhando, tendo uma visão de futuro. Como você quer chegar ao final do ano no seu casamento? Dê tiro curto, pense em coisas a médio prazo, a curto prazo, até o final do ano. Como você quer que a sua família esteja? Planeje, diga isso, seja financeiramente, seja com os seus filhos, seja no seu relacionamento. O que não pode, querido, é viver a mesma coisa. O que a gente não pode é se acostumar com o errado. O que a gente não pode é viver nas mesmas coisas erradas que não tem dado certo, sem a gente nem ao menos tentar reagir. Então, querido, Deus, quando olhou para Adão e está falando para mim e para você hoje, como servos de Deus, vocês vão se unir à sua esposa, vocês vão se unir, torná-la uma família, e vocês serão lá na frente, o quê? Uma só carne. Diga comigo, uma só carne. O que Deus está querendo dizer para nós, querido? Que no casamento é um momento de intimidade profunda entre duas pessoas. É um momento, querido, de prazer. Casamento é lugar de intimidade. Repita comigo, o casamento é lugar de intimidade. Você precisa abrir a sua vida para a sua esposa precisa conhecer você de dentro para fora. Ela precisa saber quem você é. Ela precisa, sabe, você como homem, você precisa saber e mostrar para a sua esposa quem você é. E vice-versa. Não só na intimidade como casal, mas na intimidade como pessoas. Conhecer a sua esposa, se deixar conhecer, não ter segredos. Não deixe, querido, sabe, as astutas ciladas do diabo. Tive um passado ruim. Confesse para a sua esposa, converse com ela. Se há algo que me machucou, converse. Por quê? Porque você vai evitar problemas. Você vai evitar situações, quem sabe seu esposo ou seu esposo não sabe como lidar, vai fazer algo, vai dizer, eu não gosto disso. Mas como você não me falou? Nós estamos casados há 10 anos, você nunca me disse isso. Vocês serão uma só carne, querido. É lugar, é intimidade profunda. Não tenha segredos com a sua esposa, querido. Não tenha segredos com o seu esposo. Fale, conversem, abram o coração. Ela está ali para te ajudar, ele está ali para te ajudar. Você crê nisso? Diga glória a Deus, querido. Então, faça desse momento um momento de bênção para a sua vida, porque vocês são uma só carne. O que dá para um tem que dar para outro, querido. As responsabilidades, as bênçãos, os deveres, é tudo em comum. Casamento tem que ser um ambiente de prazer, tem que ser um ambiente em que você sabe, anseio voltar para casa, em que você que está em casa, seja mulher, diga, olha, eu estou doido para o meu marido chegar em casa. Tem que ser um ambiente de alegria. Por quê? Porque Deus disse isso, Deus projetou isso. Tem que ser um ambiente de alegria, de cumplicidade. Querido, preste atenção, quando Paulo diz que o amor, ele não busca os seus próprios interesses, está afirmando ali uma aliança. A gente precisa, querido, pensar no outro. A gente precisa, sabe, dar mais para o outro. A gente precisa se unir. A gente precisa, querido, sabe, lutar juntos, orar juntos, fazer da nossa casa um ambiente onde, se já temos filhos, eles vejam em nós essa cumplicidade. Não pode haver uma facção dentro da sua casa, ao lado do pai, do lado da mãe. O pai dá uma ordem, a mãe dá uma contra-ordem, vice-versa. Não pode ser assim. Vocês precisam estar juntos. Deus trouxe isso para dentro quando Ele fala uma só carne. Desse lugar de intimidade profunda, está falando disso. Nós precisamos exercer isso. E quando Ele fala de uma só carne, Ele fala de responsabilidade, irmão. Nós temos responsabilidades um com o outro.
Você precisa se sentir responsável pelo seu marido. Você precisa ser responsável pela sua esposa. A gente não pode abandonar, deixar de qualquer jeito. Ah, tanto faz. Não quero saber. Não é assim. Deus nos deu essa responsabilidade mútua. A base, querido, para um relacionamento, para um casamento, está aqui nesse versículo. Transição, maturidade, referencial de quem nós fomos e quem nós vamos ser, sabe? Entender que é uma nova família, nós somos complemento um do outro, sabe? O nosso futuro é construído hoje, nós estamos aprendendo, tem que ser um lugar de intimidade, de prazer, alegria, cumplicidade e responsabilidade. Tudo que Deus tem para uma família começa no casamento. Você lembra do primeiro slide? Tudo começa no casamento, tudo começa aqui. Tudo começa nessa palavra de Deus. Isso não é um manual de homem, mas é o próprio Deus que estabeleceu esses princípios para mim e para você. E eu pergunto, querida, a você, dentro disso tudo, como está o seu casamento? Como vai a sua família? É o tema desse mês de agosto. Como vai a sua família? Você encontra alguém na rua, a primeira coisa que ele pergunta é a família, como vai? Como vai a esposa? Como vai o filho? Como vai você? E vice-versa, a gente pergunta, e a sua família? Como vai? O que você responde, querido? O que nós temos para falar sobre a nossa família, como cristãos? Há alguma coisa dentro desse processo que Deus estabeleceu que está desajustado hoje na sua família? Você ainda não entendeu que você transicionou? Está faltando maturidade em algumas coisas, sabe? Você não está sendo um bom referencial para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua vizinhança. Você não entendeu que é novo, que a sua família é nova. Ela tem 10 anos, mas é nova. A gente não pode mais viver das mesmas amarras lá atrás. O que nós passamos, já passou. Há algumas coisas, quando transicionamos, que nós temos que verdadeiramente deixar para trás. Quando Deus está dizendo deixará, Ele está sendo muito enfático. Você precisa deixar. Se tem coisas que você precisa deixar de velho hábito, deixe, querido. A gente precisa criar esse ambiente dentro do nosso lar. Então, meu amado, em nome de Jesus, tudo aquilo que Deus vai falar para nós nesses últimos 3 domingos, está tudo em cima disso aqui. Tudo começa no casamento. Se nós hoje, se há algum desajuste no nosso casamento, a gente precisa, sabe, trazer, sabe, para o eixo. Você tem que pedir perdão à sua esposa? Peça. Se você tem que pedir perdão ao seu marido, peça. Não ajunte sujeira para debaixo do tapete, querido. A Bíblia é muito clara. Não deixe o sol se pôr sobre a vossa ira. Ou seja, resolva as coisas dentro do mesmo dia. Quantas pessoas, queridos, estão aí vivendo anos e anos com as mesmas coisas, com os mesmos problemas, sabe? Porque não consegue abrir o seu coração. Deus, querido, nesse mês de agosto, quer tratar essas coisas conosco. Quer trazer, sabe, essa bênção de família bendita no Senhor. Eu quero, querido, que nessa noite você fique de pé. Nós queremos orar pela sua vida e pela sua família. Se a sua família está perto de você, junte-se a ela nessa noite. Antes de nós participarmos da Santa Ceia, eu quero orar pela sua família. Se a sua família está perto, seja pai, mãe, filho, esposa, você está perto, fique junto. Dê a mão a ela, vamos orar. Isso. Queria que você começasse orando por essa família, por essa pessoa da sua família que está do lado. Ore por ela. Se é a sua esposa, diga: Senhor, eu quero ser um complemento para minha esposa, eu quero ser esse porto seguro, eu quero ser bênção na vida dos meus filhos. Você está perto do seu pai, diga para ele: Pai, eu quero ser uma bênção para você. Você está perto da sua mãe, diga. Você está perto do seu marido, da sua esposa, diga para ele: eu quero ser uma bênção para você. Eu quero que o nosso casamento seja uma bênção. Quero que a nossa família seja uma família referencial. Se há coisas, querido, que você precisa ajustar para o seu filho, para a sua filha, ajuste, peça perdão. Você tem que pedir perdão à sua esposa, peça perdão, querido. Porque Deus nos uniu para sermos felizes. Ah, se o seu esposo não está aqui, se a sua esposa não está aqui, quando chegar em casa, seja humilde, peça perdão. Nós não somos perfeitos, nós estamos aprendendo. Casamento é aprendizado. E nessa jornada nós vamos machucar, nós vamos nos machucar. Ore por essa pessoa que está do seu lado.
Peça a Deus para abençoar a vida dela. Peça a Deus, querido, para que vocês sejam felizes. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos nessa noite por essas famílias aqui representadas. Nós pedimos, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor fale e tenha falado aos nossos corações, para que possamos, Senhor, nessa noite, ajustar o nosso casamento àquilo que o Senhor projetou, aquilo que saiu dos teus lábios. Espírito Santo, nos ajuda nesse momento de transição. Amadurece a nossa vida, as áreas da nossa vida que precisam amadurecer, tanto como homem como mulher, Senhor. Nos ajuda, Pai, a ser um referencial um para o outro, para os nossos filhos. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos viver debaixo dos princípios da Tua Palavra para a nossa família. Senhor, nós queremos, como homem e mulher, completar um ao outro, porque o Senhor nos deu um ao outro para completar as nossas vidas, Senhor. Se há, ó Deus, algum desajuste nesse princípio, ajusta, Senhor, a vida desses homens e dessas mulheres que estão aqui. Não importa se o marido é crente, se a mulher não é, não importa, Senhor, mas que nós possamos trazer esses princípios e aplicar na nossa vida como homem, como mulher. Pai, prepara o nosso futuro. Nos dá, ó Deus, as sementes para plantar o nosso futuro hoje. Que no nosso, Senhor, e a nossa sacola de sementes possam ter sementes boas. E possamos semear coisas boas na vida da nossa esposa, dos nossos maridos. Que possamos acordar, dizer que nós amamos. Quantos homens, quantas mulheres não dizem mais que amam, que precisam um do outro. Isso seja, Deus, renovado nessa noite. Que nós possamos, Deus, nessa noite, renovar os nossos sentimentos, renovar, Senhor, nossos votos, a nossa, Senhor, cumplicidade, a nossa fidelidade, o nosso amor, o nosso respeito. Espírito de Deus, o Senhor nos uniu para sermos uma só carne. Nós precisamos um do outro. Não há mais como dividir, porque aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Por isso eu quero te pedir, Senhor, blinda os casamentos dessa noite aqui. Blinda os nossos casamentos contra as setas do diabo. Blinda os nossos relacionamentos, Senhor. Que aquilo que está faltando possa ser completado, Senhor, pela Tua presença. Espírito de Deus, guarda os nossos corações, guarda os nossos casamentos, Senhor, nas Tuas mãos. Não nos deixe cair em tentação. Livra o nosso casamento do mal, Senhor. Renova o nosso amor, renova o nosso respeito, renova a nossa paixão, a nossa admiração. Que possamos, ó Deus, chegar em casa e ansiar para estar junto com a nossa esposa, com o nosso marido. Senhor, no nome de Jesus, reacende o amor, reacende, ó Deus, o carinho, reacende o desejo de estar juntos, Senhor. Renova o respeito, renova, Deus, a provisão de um para com o outro. Que nós sejamos esse referencial, Pai, do Teu amor na nossa vida. Os casamentos que estão nessa igreja, dos homens, os casais dessa igreja, sejam blindados pelo Senhor, Pai. Que nenhuma astuta cilada do diabo prospere contra a nossa vida, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a pedir perdão. Ajuda-nos, Deus, a caminhar juntos, a não buscar só os nossos interesses, mas buscar o interesse do próximo, do nosso cônjuge. Espírito Santo, renova, Senhor, os casamentos nessa noite. Eu te peço, ó Deus, cada casal aqui representado seja abençoado nessa noite. Que seu casamento seja renovado.
Em nome de Jesus. E aqueles que creem, digam glória a Deus, queridos. Em nome de Jesus.